Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. Estamos no 87º dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. E agora só restam 14 dias para o final do desafio. Uau! É incrível o que aconteceu até aqui e muito mais está por vir. Vamos nessa? Vamos falar. Ontem eu comecei o dia dizendo para vocês que eu ia fazer um vídeo sobre o princípio atração e o princípio criatividade. Mas eu falei igual o homem da cobra ontem e deixei a criatividade para hoje, né? Estamos aqui, ó, pleno dezembro. Estão me perguntando por que tá acontecendo tanto frio. Tá frio. Frio, ventando, vocês estão vendo, dia escuro. Vamos junto. Criatividade é a atividade de criar. Simples assim, né? Quem foi a primeira pessoa, não vai dar pra falar uma pessoa, né? Quem foi o primeiro a criar as coisas? Deus. Deus no princípio criou todas as coisas. E a gente se diz filho de quem? De Deus. Então naturalmente nós temos o DNA criativo. Ou seja, podemos criar diversas coisas e podemos fazer muito além do que pensamos. Porém, eu também quero falar hoje sobre o princípio movimento. Porque criatividade e movimento precisam andar juntos. Nós estamos falando durante todo o desafio sobre 23 princípios. E todos eles são ligados entre si. Se você aplica um, mas não aplica outro, não há como você prosperar. Não há como a gente andar para frente. E eu falo isso, às vezes eu falo assim, não tem como você prosperar. Eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando de mim porque o desafio partiu da ideia de que eu preciso aplicar esses princípios porque eles vão resolver problemas que se acumularam durante a minha vida e eu fui deixando que padrões comportamentais me tomassem, uma inteligência emocional que dava quase para chamar de... não vou chamar disso, mas era uma inteligência com pouca inteligência, as emoções tomando conta de mim e fazendo eu tomar decisões que... Quantas decisões eu me arrependi? Muitas. E por que eu me arrependi? Porque fiz no calor da emoção. Porque no momento em que algo me bloqueava, no momento em que algo suscitava um medo em mim, então eu partia para a reação. Diante do medo, nós temos diversas reações. Uma delas é fugir. Quando a gente foge, a gente... não parece que a gente está resolvendo aquele negócio? Alguém fala assim, nossa, mas fulano fala isso e aquilo de você e pelas suas costas ele arrebenta. E eu posso falar assim, ah não, tranquilo, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. É uma fuga. E aí se eu fujo, aquilo para de acontecer? Não para. Provavelmente vai aumentar e vai te trazer um problema em algum momento. Em outras situações, eu posso dizer assim, falou de mim, então eu vou lá e vou agir com raiva, e vou pra cima, e vou ser violento. Tive inteligência? Não. Vou lá resolver e crio outro problema. Então o medo faz isso com a gente. Eu já tive muitas situações de medo, que eu fui tomando decisões e fazendo coisas que eu não deveria fazer. Fugindo, tendo raiva, falando que não devia, estourando, tudo por causa do medo. Quantas vezes eu procrastinei por medo? Tudo isso é inteligência emocional que eu preciso resolver. E aplicando os princípios, a gente consegue resolver. Por exemplo, resolver o medo, o autodomínio é algo excelente. Nós estamos na semana do e se? E se fizermos dar certo, né? E se a gente agir de maneira diferente? Então toda vez que
eu falar assim, você resolveu alguma coisa, eu estou falando de mim e estou compartilhando com você. E é óbvio que você também pode, de acordo com o que você está vendo eu falar, eu demonstrar para você aqui como eu estou agindo na minha vida, pode ser uma inspiração para você resolver também os seus bloqueios, seus medos, suas indecisões. Bom dia, tudo bem? E hoje, falando sobre o princípio da criatividade e falando sobre o princípio do movimento. Criatividade, ela é muito natural. Quando você está dedicado a fazer algo, a criatividade vai surgindo. Você vai criando coisas facilmente. Porém, o movimento ele é necessário. Porque não adianta nada eu ter uma ideia super criativa, eu ter algo muito bonito para fazer e eu fico parado. Não adianta. Ó, eu estou aqui numa luta mental para resolver um problema que faz 2 anos não é um problema. O problema sou eu, né? Resolver o problema em mim para algo que há 2 anos está parado. Uma ideia linda, uma ideia que não tem como dar errado, ela só tem como dar certo, mas por algum motivo ela não sai do papel. A criatividade foi exercida. Criou-se um modelo de algo que vai ser fantástico, vai fazer muita diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas. É eu e minha esposa, estamos juntos nessa, mas não sai do papel. Simplesmente não sai do papel. Eu preciso do movimento. Então eu quero falar sobre movimento com vocês. Vou citar mais um trechinho bíblico. Primeiro eu vou citar o princípio da criatividade. Às vezes a gente diz que não é criativo, simplesmente pelo fato de que a gente trava os nossos pensamentos em coisas que não deveria. Então vamos pensar sobre isso. Quando Abraão foi convidado a sacrificar o próprio filho, o que Abraão fez? Ele não duvidou de nada. Ele simplesmente pegou e foi fazer o que Deus estava falando no coração dele. Mas qual era o pensamento de Abraão? Chegando lá, Deus vai fazer alguma coisa. E se Deus não fizer, até dos mortos ele é capaz de trazer meu filho de volta. E ele foi firme e foi para cima. Vamos fazer. Ó, a palavra de Deus diz: confia os teus caminhos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Olha só que legal. Confia os teus pensamentos ao Senhor. Quando você confia os teus caminhos. Quando você confia o teu caminho, você olha e fala assim: Deus, eu estou nas tuas mãos. O que é que o Senhor quer fazer de mim? Aí Deus encontra a liberdade de habitar os seus pensamentos. Ó, cuidar de gente é a coisa mais importante para Deus. Não cuidar de gente é a coisa mais importante para o adversário. Se você está disposto a entregar a tua vida para cuidar de gente, Deus vai guiar os teus pensamentos. Se você não estiver disposto, outra entidade vai guiar os seus pensamentos. Dito isso, nós estamos aqui dispostos nesse desafio a viver o nosso propósito intensamente. E por isso estamos entregando os caminhos ao Senhor e os pensamentos vão acontecendo. Quando Abraão foi fazer isso, entregar o seu filho, ele não entregou, ele entregou o caminho a Deus. E os pensamentos deles foram só coisas perfeitas e maravilhosas. E quando chegou lá, Deus preparou o cordeiro e disse para ele: não precisa, eu só precisava saber o quanto você está disposto a ganhar ou perder para me servir. Muito bem, tem coisas que a gente perde na vida que foram necessárias ser perdidas, porque se a gente não perde, a gente não vai fazer, não vai seguir o nosso propósito. Então às vezes a gente olha e reclama de algo que está acontecendo na vida, reclama de uma perda, reclama de uma situação que a gente não queria que acontecesse. Aí é a hora que a gente deve
confia ou não confia os caminhos ao Senhor? Porque se você não confiar os seus caminhos ao Senhor e dizer que está tudo errado, não vai ter jeito. Os teus pensamentos não serão habitados por Deus. E aí, hoje, eu quero falar uma coisa importante para você, que é importante para mim. Eu tenho uma decisão a tomar por esses dias. E essa decisão envolve essa criatividade que houve há 2 anos atrás. O que você acha? O Alex 2026 vai tomar a decisão correta? Ou o Alex 2026 vai tomar a decisão igual de sempre? Decisão difícil. Quando a gente decide entregar algo, eu estou falando do Alex 2026, eu estou igual o carro, né? O carro no meio de 2025 já estava entregando as versões 2026. Tá aqui o Alex, em 2025, falando do Alex 2026. Como será o Alex 2026? Como será você depois que você entregar os teus caminhos ao Senhor? Princípio da criatividade é a atividade de criar. Então, se algo não está bem na sua vida, você precisa criar. Quando eu comecei o desafio, eu tinha que criar algo. Eu precisava criar tempo que eu não tinha. Olha só, praticamente aí 2 décadas de sedentarismo, com uns espacinhos e outro no meio do caminho, porque eu dizia que não tinha tempo. Ó, o Alex de 2026 vai ter tempo. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu trabalhei no dia 1º de janeiro. A minha família sempre disse, puxa, mas não dá pra gente não trabalhar esse dia? E eu, não, é um dia de muita venda, é um dia que vale a pena. E vale mesmo, né? No sentido financeiro do negócio, vale muito a pena. Mas vale a pena sacrificar um dia especial com a família para ganhar uns cruzeirinhos a mais? Não vale a pena. Então, dia 1º de janeiro, eu vou iniciar o ano 2026 com uma nova versão do Alex 2026. Dia 1º eu não vou trabalhar. Minha esposa olhou para mim e fez assim, hã? Nós não vamos trabalhar no dia 1º? Você está falando para as pessoas que não vamos trabalhar? Ela ficou extremamente surpresa. Pois é, 2026 vem aí. E eu vou surpreender a mim e a todos aqueles que eu amo e a vocês que estão me seguindo aqui. Dia 1º de janeiro. Quantas coisas poderão acontecer, né? Caramba, será que dia 1º de janeiro eu vou acordar às 4h30 da manhã? Meu desafio terá acabado. Só faltam 14 dias. Só faltam 14 dias. Meu desafio foi programado para acabar juntamente com o ano de 2025. Porque quando chegar no último dia de 2025, eu vou pegar todas as coisas que não me interessam, que estão dentro de mim, e vou jogar na lata do lixo. E quando os fogos estourarem, é como se estivesse sendo bombardeados todos os meus bloqueios, todas as coisas que não me fazem mal. Princípio da criatividade e o princípio movimento. Hoje o vídeo nem vai ficar tão longo assim, porque eu quero muito que você aplique o seu dia, assim como eu vou aplicar o meu, a ser criativo, a criar as situações, a fazer aquilo que eu quero que aconteça. Não esperar o vento me levar para lá e para cá, mas eu ter uma vela para guiar o meu caminho para onde eu quero ir. E eu quero lembrar você mais uma vez nesse vídeo: criatividade e movimento. Mas a coisa mais importante para quem quer viver propósito é lembrar: estamos cuidando de gente. Se seu propósito não inclui gente, talvez não seja um propósito. Eu vou falar só isso, já que o vídeo ficou um pouquinho mais curto. Eu vou falar isso aqui bem interessante para você. Todas as pessoas nascem com dons especiais, coisas que só ela tem. Bom dia.
mas nem todos vão cumprir o seu propósito na vida. E por que não vão cumprir o seu propósito? Umas pessoas são mais especiais do que a outra? Não. Umas pessoas entram em movimento. Umas pessoas não têm medo. Umas pessoas decidem fazer aquilo que tem que ser feito. Não é fácil viver propósito. Por isso muitos não vão viver. E aí você está aqui me assistindo e eu estou sempre convidando você. Vamos viver um propósito juntos? Bora descobrir qual é o nosso propósito e vamos viver esse propósito? Pois é sobre isso que eu estou falando, desde o primeiro dia do desafio. Nosso desafio, que agora eu já coloco vocês que estão junto comigo nesse desafio, nosso desafio vai acabar daqui a poucos dias, só faltam 14 dias. E depois, como que nós vamos ficar? De onde você vai tirar energia para viver o seu propósito? De onde você vai tirar energia para olhar para aquelas coisas que te travam e decidir lutar contra elas? Vamos junto? Vamos ser criativos? Bora entrar em movimento? Eu tenho certeza que vai valer a pena. Tem coisas que a gente precisa passar para chegar aonde é necessário. Você está passando por coisas, eu estou passando por coisas. Eu não comento tudo do desafio, porque tem coisas que são muito particulares. Mas chegará um momento que você saberá de coisas particulares que estão acontecendo no meu desafio. Aguarde e confie. Vamos junto nessa? Criatividade, movimento, cuidar de gente. O dia de hoje é especial. Não tem nenhum dia mais especial, não tem nenhum dia mais especial na vida do que o dia de hoje. Talvez o amanhã nem exista. E o que passou ontem foi apenas para aprendizado. Não dá para usar nem as alegrias e nem as tristezas do que se passou. Você apenas aprendeu, criou uma bagagem e vai viver o dia de hoje intensamente. Bora viver o dia de hoje intensamente? Bora ter movimento? Bora criatividade? Bora!